Hoje é um dia muito triste para o Brasil. Hoje se iniciam os trabalhos na nossa Suprema Corte brasileira. Aquela responsável por proteger bandidos, prender inocentes e instaurar uma ditadura do judiciário. Mas algo diferente aconteceu nessa sessão inaugural, uma sessão solene. Estavam ali todos as grandes figuras da política brasileira. Alcolumbre, Hugo Mota, o Simonetti da OAB, o Gonê da PGR, estava todo mundo ali. E aí, como de praxe, o Fachin faz o seu discurso inicial. Fachin tinha duas opções nesse momento. Fingir que nada está acontecendo, que o Brasil não vê o STF como uma das principais ameaças à nossa democracia e uma rejeição crescente, ou poderia falar dos avanços da Suprema Corte, falar em autocontenção e falar do código de ética, que deve ser imediatamente adotado por esse grupo de pessoas que dizem ser juízes. Por um lado, ele se submeteria, seria submisso a Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, fingindo que nada está acontecendo. Por outro lado, ele compraria a briga para resgatar o mínimo de credibilidade da Suprema Corte. Fachin escolheu o lado do confronto. Querendo ou não, na sua fala, que eu separei um trecho aqui de 4 minutos e meio, nesse trecho fica claro que ele mostra que não dá mais para o STF continuar indo do jeito que está. Então eu vou mostrar para vocês os melhores trechos, o melhor trecho do discurso do Fachin na abertura do STF. O momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República. Ele está admitindo que a Suprema Corte desencontrou o sentido essencial da República. A Suprema Corte estava rebelde. Da tripartição real de poderes. Aqui ele admite que o STF não estava aceitando mais poderes iguais entre os três poderes. Que o STF se colocava como superior e agora tem que aceitar a real tripartição. E da convivência harmônica e independente com equilíbrio institucional. Somos todos chamados a essa arena. É que a democracia constitucional traduz obrigações de prestação de contas e também de memória. Como lembrava Piero Calamandrei, abro aspas. Aqui ele manda um recado para o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes claramente. Não é honesto, quando se fala dos problemas da justiça, refugiar-se atrás da cômoda frase feita que diz ser a magistratura superior a qualquer crítica e a qualquer suspeita. Lembrando que semana passada o Alexandre de Moraes disse que uma matéria do Metrópolis era criminosa, porque estava falando sobre as visitas dele com o Vocaro. Como se os magistrados fossem criaturas sobre-humanas, não atingidas pelas misérias desta terra e por isso intangíveis. Quem se contenta, acrescenta Calamandrei, com essas tolas adulações, ofende a seriedade da magistratura, a qual não se honra adulando, mas ajudando sinceramente estar à altura de sua missão, fecho aspas. Basicamente ele está falando que criticar juízes e ministros e a Suprema Corte não é crime e qualquer juiz ou ministro que fale isso é um tolo. Por mais de 3 décadas, esse tribunal se disse presente em graves momentos da vida nacional, com resposta firme pelo Estado de Direito Democrático contra ameaças de golpe. Há, nada obstante, em meu modo de ver, respostas ainda a serem dadas, tendo como pressuposto a institucionalidade democrática. A um só tempo devemos perseverar e devemos mudar. Em termos mais amplos, o desafio é reconhecer o protagonismo do sistema político. Opa! O que você está falando aí? E parece que nesse momento ele até olhou para quem foi pro Cássio Nunes, eu não sei. Tá na hora de reconhecer que o protagonismo numa democracia é dos políticos? Quer dizer que vocês achavam antes que era de vocês? Nas funções que são dele. Saber induzir pelo exemplo e pela decisão a melhoria das instituições. Saber ser forte o suficiente para não precisar fazer tudo. O STF estava fazendo tudo, então? Talvez seja mais difícil do que os desafios anteriores, porque exige não a coragem de agir,
mas a sabedoria de calibrar a ação, a paciência institucional da construção. Traduzindo, pessoal, pega leve que vocês já extrapolaram, não dá mais para conter, não dá mais para segurar a onda. Essa tarefa, esse munus, não é nem pode ser obra solitária. A colaboração institucional engrandece a construção colegiada. Unidade não é unanimidade. O que nos une não é a concordância em todas as questões. Ademais, o todo não se confunde com a parte. O que nos une é o compromisso com a instituição. Não, aí eu discordo. O que deveria unir os ministros da nossa Suprema Corte é o compromisso com a Constituição e não com a instituição. Isso é corporativismo. Os senhores e a senhora, Carmen Lúcia, deveriam ter compromisso com a Constituição e não em proteger uns aos outros. Reafirmo, nesta oportunidade, as metas que orientam a presente gestão. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes da transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um código de ética. Aqui, ele cravou uma briga com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes que não querem código de ética. Código de ética vai impedir que eles possam colocar parentes para trabalhar para empresas que estão sendo julgadas no STF, participar de eventos internacionais, receber dinheiro de empresas. O código de ética acaba com o caixa 2 de algumas pessoas, entendeu? Compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a construir confiança pública. É porque o povo já não confia mais no STF? verdadeira força do Estado de Direito. Bom, e aí vai. Neste momento, nesse trecho, ele fala duas coisas importantes. Primeiro, ele admite que o STF extrapolou, ele admite que o STF está desgastado, que a população não confia na Suprema Corte, que a Suprema Corte interfere o tempo inteiro no político e esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, ele admite que o STF precisa de um código de ética porque alguns membros ali meio rebeldes perderam a medida, perderam a mão. Né? Escritórios de advocacia de parentes, resorts no nome de laranja, não tem transparência nenhuma. Então tem que ter um código de ética. Porque assim, se eles não cumprirem o código de ética, poderá vir uma punição. O Fachin, na minha opinião, nesse trecho, ele comprou uma briga com aqueles que sobrevivem justamente pela falta de ética do comportamento dos ministros do STF.